Boa noite, meu nome é Boaz Augusto. Bom, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite de seminários, e hoje vou estar apresentando o seminário intitulado Process Analytical Technologies, o PAT, a tecnologia analítica de processos na indústria química e suas ramificações. Eu espero que vocês gostem. Bom, o objetivo desse trabalho é ser um trabalho informativo, falando sobre algumas ferramentas do PAT e apresentando ele para vocês, esses processos, a fim de que vocês possam conhecer um pouco mais sobre esses mecanismos presentes na indústria 4.0. A minha motivação com esse trabalho é trazendo ideais mais tecnológicos a fim de solucionar problemas. É fundamental que um profissional seja capacitado para solucionar os problemas dentro de uma empresa. Com isso, como eu tenho afinidade com esses ideais, o PAT se apresenta como técnicas capazes de evitar inúmeros problemas dentro dos processos industriais. E essa é a minha motivação com este trabalho. Segue aqui o meu sumário, com o que vai ser abordado ao longo desse trabalho. Inicialmente, nós teremos uma introdução aí com o papel fundamental e as implementações de qualidade. Depois, vamos falar um pouco sobre os mitos, desmistificando o PAT. Depois, vamos falar sobre as ferramentas de monitoramento, os fatores de sucesso, então, o processo de implementação desse sistema. E, por fim, uma conclusão falando sobre o ciclo de vida do processo. Introdução, papel fundamental na implementação de qualidade. Tá, mas o que é o PAT? O que é essa tecnologia analítica de processo na indústria química e suas ramificações? Quando eu falo aqui de indústria química e suas ramificações, eu quero falar um pouco sobre petroquímica, bioquímica, então todas essas variações, essa multidisciplinaridade entre alguns conteúdos. O que é o PAT? O PAT, então, segundo o PDA em 2014, é um sistema para projetar, analisar e controlar a fabricação por meio de medições oportunas, que sejam durante o nosso processo, e de qualidade crítica atribuída a um desempenho de materiais e de processos brutos ou em processo. Então, analisar um ponto ou processo num todo, com o objetivo da gente garantir a nossa qualidade do nosso produto final. Em duas palavras, seria dizer compreensão e controle. Então, a gente entende o nosso processo e determina, então, um controle para ele. O que seria essas duas palavras, esse intuito? É um esforço de uma intensificação de monitoramento com o objetivo de a gente melhorar o nosso grau de conhecimento existente de cada passo das operações unitárias do nosso processo. E dessa forma a gente consegue ter uma base racional quantitativa para que a gente possa interpretar todas as atividades relacionadas ao nosso produto. Então, ou seja, como a gente vai ter uma infinidade de testes ali feitos, a gente consegue interpretar o nosso produto em todas as etapas, até durante a sua produção, o final, o meio, em qualquer momento, e interpretar o estado dele, para que a gente possa determinar a nossa qualidade. É isso que é o intuito do nosso sistema. Então, nas etapas iniciais de desenvolvimento, a gente consegue reduzir significativamente o nosso tempo de desenvolvimento. Como por quê? Porque a gente tem uma gigantesca quantidade de informações. Como a gente tem muitas informações, a gente consegue extrair essas informações a partir dessas campanhas experimentais e interpretar o que a gente vai aplicar para uma melhoria ali do nosso produto. E nesse caso, então, a gente consegue ter um tempo de desenvolvimento, uma redução nesse tempo significativa. Nas fases de produção, a gente consegue identificar uma oportunidade de melhoria, a gente consegue capturar e documentar todo o histórico do nosso processo, e a gente consegue também facilitar todos os tipos de investigação. Ou seja, como a gente consegue interpretar o nosso produto, a produção do nosso produto, em todas as etapas dele, a gente consegue identificar qualquer tipo de situação, investigar qualquer situação e interpretar por que o nosso produto está acontecendo isso, por que ele não está com essa qualidade esperada. Então a gente consegue efetuar e modificar esses efeitos irreversíveis do nosso produto durante a produção, certificando uma qualidade maior no final do mesmo. O PAT ele é a interligação, então, de 4 componentes, que é o monitoramento, a supervisão, o controle e o diagnóstico. Esses 4 pontos, esses 4 componentes, a harmonia entre eles faz, então, o nosso PAT. A gente, dependendo de todos esses parâmetros, a gente consegue ter, então, um sistema de qualidade. Bom, partindo, então, para o nosso segundo tópico, os mitos, desmistificando, então, o PAT. O que acontece? O PAT é mito ou verdade que o PAT é um sistema que se trata apenas do monitoramento no processo e este é muito desenvolvido e bem aceito na indústria química há muito tempo, devendo aos demais segmentos industriais e tradicionalmente nessas indústrias químicas. O que acontece, gente? Isso é um mito. O que a gente tem na verdade? O que existe na verdade
na indústria química é um controle de qualidade em tempo real e normalmente in situ, de determinada propriedade, mas apenas uma de cada vez. Vamos trazer para um exemplo para que vocês possam entender um pouco melhor. Em petroquímica, a gente mede ali por cromatografia gasosa ou por infravermelho, que é o infravermelho próximo, que é o Ni, em tempo real. E in situ, quando a gente fala, gente, é direto na amostra. Uma destilação, a concentração de determinado hidrocarboneto. Mas isso é de forma seletiva e específica. Então, ou seja, esse controle de qualidade é feito de forma seletiva e específica. A gente está avaliando aqui um hidrocarboneto. O que acontece no PAT, no entanto, é muito mais que uma medição rápida de uma determinada propriedade. Ele é a possibilidade da gente estimar o estado do próprio processo. E a gente consegue, com essas referências, entender mecanismos de funcionamento ao longo de todo o processo industrial. Então, a gente vai realizar uma atuação e uma variação de operações unitárias antes da conclusão do nosso processo. E aí a gente consegue escolher tipos de ação mais adequadas para que a gente possa antecipar, eliminar ou mitigar os efeitos de desvio da nossa operação para a gente obter uma melhor qualidade do produto final. O foco é sempre, então, analisar todo o nosso processo, entender todas as etapas, ter uma gama de informações e conseguir determinar, então, qual é a melhor metodologia para certificar a garantia do nosso processo. Trazendo, então, para o exemplo anterior, seria como medir ao mesmo tempo as várias espécies presentes no processo e em tempo real. E a gente ainda conseguiria verificar a estequiometria esperada. Por exemplo, a gente conseguiria saber se existe a desativação de um determinado catalisador utilizado ali dentro do nosso processo. O uso do PAT limita-se a empresas com grande número de lotes do mesmo produto. Mito ou verdade? Isso também é um mito, gente. O que acontece? O retorno ao investimento, ele sempre existe, claro, mas o que a gente precisa é entender, considerar integralmente todo o ciclo de vida do nosso produto, e a gente tem que entender também que a gente precisa de uma solução adequada. A gente, para cada determinada indústria, para cada determinada situação, para cada determinado produto, é aplicado um conjunto de análises diferenciadas, a fim de que a gente consiga obter uma determinada melhoria na qualidade do produto. Partindo, então, para o nosso terceiro tópico, as ferramentas de monitoramento. Quais são, então, essas ferramentas que vão ser utilizadas ao longo desse processo? Bom, o que acontece? Como a gente vai precisar capturar o máximo de informações de forma holística e integral, então a gente precisa entender no todo, e diferentes propriedades, tanto químicas quanto físicas, de uma matriz complexa, a gente vai precisar de algumas técnicas analíticas que sejam capazes de fazer isso. Um exemplo seria, por exemplo, se a gente conseguir entender a granulação, então se a gente saber do tamanho médio, a gente consegue determinar propriedades relacionadas como a estabilidade mecânica do meu produto, a facilidade de escoamento dele, a umidade e até mesmo a concentração de produtos por grânulos. Então, quais vão ser aí as ferramentas e os mecanismos que a gente vai conseguir utilizar para ter todos esses tipos de informação de forma holística? A espectroscopia vai ser, então, fundamental aí nesse mecanismo para que a gente consiga entender todo o nosso processo. E aqui estão alguns exemplos de espectroscopia que podem ser aplicadas aí, infravermelho, próximo ou médio, fluorescência, micro-ondas, dielétrica. Mas quem vai se destacar aqui é o nosso Ni, que é o infravermelho próximo. Ele é o destaque nesse procedimento. Claro, não se reduz somente a eles. A gente vai ter aí várias técnicas analíticas que vão poder somar junto a hardwares e softwares para poder interpretar todo o processo do nosso produto. Então, como o Ni foi o nosso destaque, eu trouxe aqui alguns exemplos. Esses exemplos, inclusive, são usados pela Pfizer, que é essa indústria farmacêutica que vocês ultimamente têm visto falar sobre a vacina, enfim. Inclusive, a Carol vai até comentar um pouco mais sobre ela no próximo seminário. E esses são alguns dos infravermelhos próximos que são usados lá nessa indústria. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Esse primeiro que vocês estão vendo aí, ele é um que ele funciona, ele é portátil, via Wi-Fi, e eles conseguem analisar a matéria-prima quando ela chega na indústria e consegue também analisar o produto final, e ele já manda direto para o nosso hardware, né, lá com contato com o software, as informações que ele analisou ali da nossa matéria-prima, como que o grau de cada componente ali que se precisa ser analisado para aquele determinado sistema PAT. Esses outros demais que estão sendo apresentados, eles são instaurados nos equipamentos. Pode estar presente em um misturador, em uma centrífuga, em um triturador, e eles vão ter outros parâmetros de análise. Cada um deles vai ser específico
ao projeto criado por aquela determinada indústria. Então, como a gente vai ter uma dimensão de dados obtidos por causa dos espectros, e assim são muitas informações, é necessário a gente considerar aí simultaneamente múltiplos comprimentos de ondas. Então, como vai ter uma diferença muito pequena entre esses espectros, a gente vai precisar de técnicas analíticas de calibração multivariadas. Então, esses métodos, eles estão implementados em diversos softwares. Então, esses softwares, a maioria dos equipamentos aí que vão ter o PAT, que vão fazer parte dessas aplicações de PAT, já vem com esses softwares. Então, a gente vai precisar de um hardware, uma máquina que seja capaz, um computador aí, né, que vai conseguir rodar o software, que vai analisar esses dados enviados pelos equipamentos. Então, olha aqui, a Pfizer, ela faz uso faz uso desses sensores, e ela aplica esses sensores em diferentes equipamentos ali dentro da indústria, esses sensores de infravermelho, que vão fazer análises distintas, isso em cada um deles com parâmetros específicos. Então, um ali, por exemplo, na inspeção da matéria-prima, outro lá na homogeneização, na granulação, na secagem, na captação e na compressão. E todos eles, conforme os dados recebidos, vão enviar esses dados lá para o nosso software, que vai estar instalado aí no hardware, e aí ele vai analisar essas informações e vai determinar quais as metodologias aquele maquinário precisa tomar a partir daquele determinado componente. Se precisa acelerar mais a rotação, diminuir. Em alguns casos, a automação vai ser tão harmônica, tão bem encaixada, tão bem sincronizada, que não necessita de uma inspeção necessariamente humana lá no equipamento. Ela automaticamente já analisa o que foi a informação dada e consegue modificar o funcionamento com o intuito de melhoria ali na nossa produção, mais uma vez com o intuito uma qualidade melhor do nosso produto. Então, o PAT ele não está limitado somente ao NIR aí, que é esse infravermelho próximo. A gente pode incluir muitos outros métodos analíticos. E esses são executados com a coordenação de hardwares, analisados por processos qualificados e validados. E esses softwares operacionais vão ter aí um pacote de análises quimiométricos. Esse pacote de análises quimiométricos são aí o conjunto de... É como se fosse uma tabela referencial para as informações que vão ser dadas a partir daqueles testes físico-químicos realizados lá analisados lá nos determinados equipamentos da indústria. Então, a implementação do PAT, ela vai variar amplamente dependendo da tecnologia, da produção ou da operação da unidade, bem como os obstáculos técnicos e as tecnologias disponíveis. Ou seja, a gente depende, cada indústria e cada sistema vai ter parâmetros diferentes a serem analisados. Claro, alguns são um pouco mais frequentes, mas cada uma delas vai ter sempre uma metodologia distinta, com o intuito da gente poder se adaptar àquela indústria. E todos esses parâmetros também vão ser analisados no quesito de custo-benefício. Isso a gente vai ver um pouco depois, quando a gente for olhar os fatores por sucesso. Então, aqui eu trouxe um exemplo, que é uma aplicação numa indústria suco-alcooleira. O que aconteceu? Aqui foi o seguinte, foi feita uma entrevista com alguns dos funcionários da empresa, antes de fazer a aplicação do PAT nela, e aí perguntaram para os funcionários onde que eles acreditavam que a gente poderia ter um ponto de melhoria na nossa produção. E eles comentaram alguns pontos de melhoria que estavam muito baseados na parte de extração. E nesse momento inicial aqui, que é a extração, vinda da matéria-prima, onde as moedas vão fazer a trituração, eles falaram que poderia ter algum ponto de melhoria nisso. Então, o que foi feito? Inicialmente foi introduzido ali no primeiro ali que vocês podem ver, um NIR, onde ele vai fazer, que é esse infravermelho próximo, onde ele analisa a cana-de-açúcar, né, a entrada dela ali, e ele vai analisar suas fibras, ver a umidade, como que está o comportamento dessa matéria inicial, como que ela veio, como que essa sacada veio, as diferenças dessa em relação a outras, antes delas passarem na moenda. E as moedas vão ter comportamentos diferentes a cada conjunto de matéria-prima. E posteriormente, quando a gente já tiver triturados eles aqui, foi introduzido um outro NIR, onde ele vai olhar essa matéria-prima, ele vai passar de novo o infravermelho e vai observar novamente a umidade e como que está comportando essas fibras, como que estão os granulos ali, como que está a mistura do bagaço com a parte do fluido de interesse,
antes dele ir para a centrífuga, para a gente saber como que a centrífuga vai comportar, o tipo de rotação, como que ficou moído, e todas essas informações e todos esses parâmetros vão sendo determinados ali, o número de rotações que vai ter que ser feita, se vai ter que retornar o processo. Então, todas essas análises vão ser enviadas lá para o nosso software, lá no computador, e vai determinar o parâmetro de melhoria ali para certificar que a gente vai ter um melhor produto final. Então, ao invés de a gente fazer uma análise lá no líquido que acaba no final da nossa produção e ver como que o nosso produto está no final, a gente vai fazendo uma análise gradual em todas as etapas do nosso processo, entendendo tudo o que está acontecendo e certificando de que o nosso produto está pontualmente em cada etapa na sua melhor composição possível. E é basicamente isso que seria o PAT. Então, essa comunicação, né, essa informação, mais uma vez vai ser a palavra-chave aí que a gente vai ter, tá, dessa revolução. Pois, o que a gente consegue fazer? Com esses sistemas cyberfísicos, né, dotados aí de uma inteligência artificial, a gente consegue, a partir de determinados algoritmos, aplicar multivariadas tendências para a gente tomar a melhor decisão, segundo a segundo, no processo. Então, todos os tempos ali, em cada momento, a gente está interpretando o que está acontecendo e a gente consegue analisar todo o nosso processo, segundo a segundo, tomando então decisões a partir de cada passo para certificar a nossa melhoria. Bom, chegamos então ao nosso tópico 4, fatores de sucesso, o processo de implementação do sistema. O que acontece, gente? Para implementar com sucesso o PAT, a gente acaba passando por alguns pontos que são bem importantes. O inicial é a gente entender uma operação e um processo de unidade que deve ser definido e exigido o PAT como sendo passível à implementação do mesmo. Então a gente precisa entender necessariamente como que a gente vai fazer isso na nossa empresa. Depois a gente vai escolher a técnica adequada, que precisa ser escolhida para que permita uma medição de parâmetros críticos, então a que vai aplicar para uma determinada funcionalidade daquela empresa. Depois, a gente vai ter uma restrição de logísticas. O que acontece? Imagina que a gente vai olhar para a nossa empresa, entender como que são os nossos reatores, se o nosso infravermelho, por exemplo, ele não vai ser barrado por um determinado material. Enfim, a gente precisa ver se a gente precisa fazer algumas modificações. Perdão, a gente vai precisar fazer algumas modificações nos nossos equipamentos para certificar de que os novos equipamentos instaurados, os novos sensores instaurados, tenham uma eficiência. E, por fim, o método PAT ele vai precisar de um método de referência. Então, eu vou precisar de ter uma correlação de dados para que eu possa comparar, fazer um comparativo ali. Então, cada indústria vai ter lá um conjunto de dados específicos para ela, que vai ser de acordo com o que vai ser produzido ou de acordo com cada etapa industrial. Não tem como, por exemplo, eu usar os mesmos parâmetros, por exemplo, de uma indústria farmacêutica numa determinada indústria de cosméticos ou, por exemplo, numa determinada indústria petrolífera. E o que acontece? O software quimiométrico, então, como eles vão ser utilizados aí para essas análises espectrais, e eles vão fazer sempre essas comparações de valores e dessas referências de conhecimento, e o que acontece? Ele vai ter que ser constantemente atualizado. Então, essas técnicas elas estão continuamente sendo atualizadas, verificadas e validadas, para que a gente possa certificar de que a gente sempre está tendo uma evolução e encontrando o melhor parâmetro de qualidade. Então, esse desenvolvimento ele nunca para. Ele constantemente interpreta aqueles dados e, mais uma vez, atualiza o parâmetro de referencial, que é o parâmetro comparativo de quais dados os nossos testes têm que estar mais próximo possível, qual o espectro referencial de qualidade. Bom, alguns dos fatores para se obter o sucesso, então. Definir o objetivo pretendido para a implementação do PAT, então os retornos de qualidade, retornos financeiros, enfim, definir o nosso objetivo, escolher adequadamente o componente de monitor, qual que vai ser o sensor que a gente vai utilizar, ter uma equipe multidisciplinar, então interpretar diferentes parâmetros como físico-químicos, matemáticos, biológicos, N parâmetros, usar adequadamente o monitoramento e os métodos de extração de informações analíticas, avaliar os tipos de melhoria de forma global e, por fim, ter uma abordagem mais holística do processo, uma abordagem mais externa, interpretando sempre de fora um processo como um todo, e não só um parâmetro específico. Bom, chegamos então à nossa conclusão.
falando um pouco sobre o ciclo de vida do nosso processo. O que acontece, gente? O PAT ele é um novo paradigma de controle de qualidade. Ele é a nossa possibilidade de a gente controlar a qualidade por antecipação. Então, a gente consegue controlar a qualidade do nosso produto antes mesmo dele sair da nossa empresa, antes mesmo dele ser finalizado, perdão. Então, o que acontece? Como o foco do PAT é o todo e não uma propriedade específica ou um material específico, a nossa possibilidade de controlar a qualidade e antecipar ainda durante o processo e evitar esses efeitos irreversíveis na qualidade do nosso produto final são muito grandes. E por isso a gente consegue, a partir dessas estratégias, interpretar e transformar e tomar tomadas de decisões que vão aí proporcionar uma melhoria para o nosso produto, evitando então esses efeitos irreversíveis. Aqui eu trouxe alguns indicadores de retorno que foram sobre sensores implementados do PAT e o retorno de investimento associados, que foi ali no primeiro na melhoria do processo promovida por alteração de controle de qualidade, o segundo na melhoria da qualidade de produtos promovidas na alteração de processos de fábricos e o terceiro na utilização do PAT para acelerar o desenvolvimento. Agora, gente, eu vou passar para vocês um videozinho. O que acontece? Ele está em inglês, eu vou precisar que vocês coloquem a legenda. Se vocês não conseguirem colocar a legenda direto aqui pelo RNP, é só clicar no YouTubezinho que está embaixo, e vocês vão ser direcionados à página do YouTube onde está o vídeo, e aí vocês conseguem traduzir. A gente não conseguiu fazer a tradução na aula teste que eu fiz, na apresentação teste que eu fiz com ele. Aí eu vou mutar aqui rapidinho só para poder fazer a transição. Com licença. Analytical technology, or as we in our company like to call it, the practical application of technology. Tá todo mundo conseguindo ver o vídeo? Sim. Hi, my name is Martin Gadsby of Optimal, and I'm here today to talk to you about PAT, Process Analytical Technology, or as we in our company like to call it, the practical application of technology. What is PAT? What does it deliver my company? If you're regulatory or quality, it can deliver you better quality product, more consistently high quality product. If you're in finance, it can save you costs. Gente, eu vi a Carol falou que tá sem a legenda, então por favor cliquem aí no YouTube do ladinho para quem tiver dificuldade com o idioma, e aí vocês vão ser direcionados à página e ela já vai estar, aí vocês conseguem traduzir ali pelo configurações aqui embaixo. Uma coisa, como o tradutor ele interpreta errado a expressão PAT, vocês vão ver que na tradução ele escreve P80, porque ele entende 18 como 80. Mas toda vez que vocês verem ali escrito P80, ele está falando do PAT, o PAT, ok? Cost of manufacturing, cost of development. If you're in development, scale-up time can be saved. You can actually get your product to manufacturing faster and provide them with the information for them to be able to produce quality product. And if you're in manufacturing, you can manufacture faster, with less footprint, with lower energy usage. By moving across to PAT, we are moving across to a quality by design process. So what we are doing is we are measuring product quality in real time, we're understanding the process, and then we're controlling the process based on product quality. So you might say, well, I'm measuring the product variables at the moment, but the key thing is you're not measuring product quality. Yes, you might be measuring pH, yes, you might be measuring CO2, some other quality variables, but in the main, you're not measuring all the main quality attributes of your product. PAT is a method by which you can measure the quality attributes that makes your product, a quality product, makes it efficacious. So how do I do that? Well, typically I use spectral instruments, near-infrared, Raman, UV-Vis, this type of instrumentation, or I may use a range of univariate instruments. A PAT process is a multivariate process. You have many inputs coming in, whether it's from many univariate instruments or from one or more multivariate instruments.
To make sense of the data, you run it through what's called a chemometric model. Basically, it's a statistical product that is actually making sense of your spectral data. So I have my multivariate model, and I can now predict product quality in real time. I now have to understand my process, because one of the key things around PAT is it is a scientifically based process. You have to understand your process and your product in that process. So therefore, if I'm predicting product quality in real time, I can run experiments whereby I can study the mechanistics. How does my product and my process change with varying input parameters, what they call critical process parameters? So as I vary my critical process parameters, how does my product quality vary? And by running these experiments, I can understand how my product reacts to process inputs. So therefore, I develop understanding. And if I've got understanding, then the scale-up time becomes much lower than it was before. I can now introduce process control based on product quality. Yes, you have process control at the moment, but the key difference is we're basing it on product quality. So we're measuring quality in real time, and we're controlling the process based on product quality. So therefore, I have a more consistent and higher quality product. Now, by using this technology, we're able to investigate perhaps other processing techniques that would otherwise not be possible. Say, for example, you're running a batch process. By measuring product quality in real time, you can perhaps move across to a continuous process. And moving across to continuous enables you to maximize the benefits of PAT. Yes, for sure, PAT can provide you with huge benefits without going to continuous, but if you go to continuous, then the benefits are potentially even greater. Does PAT apply to my industry? PAT applies to all industries. Yes, you have to look at the return on investment. Yes, you have to see whether the instrumentation is available to measure the quality attributes that I'm interested in, but it has the potential to be a paradigm shift to your industry. So is it easy? Well, the answer is not as difficult as you may think. The biggest first hurdle is a cultural change. Because if you've been manufacturing the traditional way for many, many years, then it is a complete mindset change as to how you're now going to manufacture. Once you have that culture, then you need to look at skill sets and technologies. You need a wide range of skill sets, and if you don't have these within your organisation, you can engage with third parties who will help you and bring you along the road to PAT success. You also need a broad range of technologies. You need MVA software, multivariate analysis software. You need DOE software, design of experiment software. And you need a product such as our own, SyntiQ, which is the knowledge management software that ties all of the IT systems and instruments together. This is very much a technology for you to adopt. Many of the large pharmaceutical manufacturers are already adopting PAT. They have moved the technology from the laboratory through pilot plant and are now in full-scale GMP manufacture. They are truly reaping the benefits in terms of quality, cost and time. This will become the norm in the not too distant future. So, if you're starting the deployment of a PAT project and you have any questions, you need any assistance, then we at Optimal have 17 years of experience of deploying PAT systems and supplying software to support PAT systems. Just give us a call. E todos terminaram de ver? Vou só aguardar alguém mais responder ali para ver se terminou de assistir, porque talvez estivesse em outra página. Se mais alguém tiver terminado, responde aí no chat, por favor. Ok, obrigado. Tá, então vamos voltar para a nossa apresentação. Bom, então, como vocês puderam ver no vídeo, ele explica, apesar de ser uma propaganda de uma determinada empresa, mas ele explica bem, de forma sólida, como que é todo esse sistema e todo esse processo, e as diferentes formas que ele pode ser aplicado e como que é essa metodologia. E, enfim, como vocês puderam interpretar, esse sistema tem por objetivo observar, então, todo o nosso processo
a fim de melhorar a qualidade do nosso produto, interpretando cada uma das suas etapas, a fim de que a gente possa analisar todos os pontos do nosso processo e solucionar quaisquer problemas do mesmo. Segue aqui as referências que eu utilizei para a construção desse trabalho. E por fim, o meu muito obrigado, e estou aí disposto às dúvidas, e o meu e-mail, caso alguém queira saber um pouco mais. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.